Gente do céu, que complicação são essas redes tecnológicas? Será que vocês estão me vendo? Bom, vocês estão aqui para uma live muito boa que diz respeito ao autismo. O autismo, no dia 2 de abril, ele é considerado como o Dia Mundial do Autismo, justamente para conscientizar as pessoas a respeito da importância que é acolher, receber, compreender uma criança autista e as necessidades tanto da escola, dos professores e dos pais, mas principalmente o nosso foco é a criança. Elaine, depois de muito vai e vem, né? Eu entrava, caía, finalmente, né, consegui me conectar com você. Seja bem-vinda, Elaine, é um prazer ter você aqui comigo, mas especialmente nesse mês, que é um mês de conscientização a respeito do autista, não é verdade? É verdade, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um mês de conscientização do autismo. Então, essa iniciativa de falar no seu canal, né, sobre o autismo, ajuda muito, nos ajuda, ajuda principalmente as crianças. Precisamos conversar mais sobre autismos, né, Maria? Exatamente, Elaine. E essa é uma pergunta que eu vou fazer para você daqui a pouco. Antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre você. A Elaine é professora, ela faz parte do quadro de professores do Magistério de Guaxupé. Aliás, um beijo para todo mundo de Guaxupé, que é uma simpatia mútua, é uma coisa assim muito legal em relação a Guaxupé. Sabe, tipo amor à primeira vista? Parece que foi isso que aconteceu. E a Elaine, ela é graduada em psicologia, em pedagogia, ela tem psicopedagogia institucional, especialização em educação especial, né, pelo Centro Universitário da Fundação Educacional de Guaxupé. Atuou como professora preceptora na residência pedagógica, é idealizadora e coordenadora do projeto Encontro Pedagógico Guaxupé, que o ano passado eu tive o privilégio de fazer parte. Eu agradeço imensamente. E está virando um congresso, uma coisa imensa, porque cada ano que passa ele tem angariado mais e mais pessoas afins e gratuito, né, Elaine? Tudo de graça. Tudo É de uma iniciativa que começou em 2017 e nós trouxemos várias pessoas para falar com as famílias, falar com os professores e aprendemos muito nesses 4 anos. E só foi possível porque Guaxupé tem uma equipe de professores, você conheceu, né? Maravilhosa. E a gente consegue fazer parceria com a Secretaria da Educação, com o pessoal da saúde, com a universidade. Então, nós conseguimos, porque assim, a criança autista em especial, né, e as famílias precisam de uma rede de apoio. Então, nós estamos ainda no início, Maria. Nós estamos engatinhando, são os primeiros passos, mas é importante ressaltar isso da parceria de todos os poderes, de todas as instituições, inclusive as privadas, né, que é quem financia esse projeto, estar presente na conscientização, sabendo das realidades das escolas e das famílias, né? Olha que coisa legal, né? E é isso que a gente precisa, uma rede de colaboração, principalmente para vencer alguns desafios que a questão das crianças e das pessoas de uma maneira geral que tem
o autismo que precisam, né? Então, a gente está, vamos dizer que nós estamos em excelentes mãos, principalmente quando essas pessoas se unem em favor, em benefício do próximo, não é verdade? A Elaine, ela se interessa por tudo isso, por educação infantil, por uma linguagem receptiva, expressiva, temas relacionados à educação, especialmente em relação à implementação da rotina visual e práticas baseadas em evidências científicas. Olha só que legal, né? Ela me mandou para eu ler pequeno resumo das coisas que ela faz, eu tenho certeza que é muito mais do que isso, porque além de tudo, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, dona de casa, né? E tem todos os desafios que qualquer mulher brasileira possui. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada. Eu queria aproveitar o gancho da sua fala e dizer que a gente é um pouquinho de cada coisa e contar que o responsável por essa motivação de ampliar esse estudo com relação ao autismo, às estratégias pedagógicas, estratégias com evidências científicas na educação, tem nome, e o nome dele é Matheus. Né? Então, como eu disse, em 2017, um grupo de professores começamos um grupo de estudo, né, com mães, inclusive com mães que não são professores juntos, e nós precisávamos achar uma maneira de incluir, inclusive meu filho, porque meu filho foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade, e eu professora na escola, e o meu filho chegou. E quais são as estratégias para atender essa criança que acabou de chegar? Não tinha, porque isso é muito novo. E eu sei que muita gente que está aí do outro lado, que te acompanha, Maria, sabe que essas estratégias para atender a criança com autismo, por um exemplo, elas são diversas e algumas de difícil acesso, né? Então a gente não sabia como fazer. Então, eu nunca estive sozinha. Então, esse grupo de professores, a gente se uniu, mães, professores, e fomos pensar em maneiras de descobrir se uma criança não pega no lápis, se ela rasga o papel. Como que eu vou fazer ela aprender? Essa era a pergunta. E muitos professores nessa época diziam assim, mas se tem autismo, não aprende. Então, existia essa ideia, porque ainda, em muitos lugares, isso ainda acontece, né? E como é que você vai explicar para o professor que sim, aprende sem ter as ferramentas que ele pode utilizar para fazer isso acontecer? Muito fácil eu chegar aqui e falar, né? Não, acontece, mas como? Onde que eu busco? Né? Então, nós tínhamos essa pergunta e tínhamos esse problema. Precisamos levar a informação de que toda criança pode aprender. Então, a gente organizou um projeto e o objetivo desse projeto era levar a conscientização aos professores, às famílias, de que toda criança pode aprender. E aí nós começamos a pesquisar o que era material estruturado, que não significa só plastificar o material, tem toda estratégias para que isso aconteça, né? E muitas famílias gastavam muito dinheiro, na época, comprando material plastificado pela internet, que vinha aquele monte de coisa plastificado, e não sabia o que fazer com isso. E aí eu pensei, será que eu compro? Olha para você ver como é uma mãe no início, será que eu compro, né? E aí a gente começou a estudar e Deus já me preparou, porque antes de ter o Matheus eu já tinha toda essa formação, fui ter o Matheus eu já não era tão novinha, né? Então eu soube onde procurar junto com essas parceiras, com essas professoras, nós em especial aí a Michelle, a Marcela, que foram muito engajados, a Claudineia, uma mãe muito presente, Luciana, eu vi que a Luciana está aí, e outras pessoas que eu não vou nem me arriscar a citar o nome, porque a rede de apoio aqui em Guaxupé, quando a gente tem essas ações de conscientização, ela é muito grande. Então, o meu carinho, o meu agradecimento a todas. Mas, continuando,
nós conseguimos ter essas respostas. E agora, depois de 4 anos, 2020, a gente concluiu que o objetivo foi alcançado. Então, isso precisa ser dito, É lógico. porque é sucesso, né? Parece uma coisa simples falar que você quer conscientizar o professor de que toda criança pode aprender, mas não é. Não é. Então, hoje em Guaxupé, a gente não escuta mais dizer, ah, mas ele tem autismo e ele não aprende. Não. Hoje, todas têm a informação, tanto a família para levar a criança para a escola, né, quanto aos professores. Mas estamos ainda engatinhando, temos muita coisa para fazer. Mas você sabe o que me chama muito a atenção na sua fala, Elaine? É que Guaxupé não é no interior, né? Ele é uma cidade muito bem localizada. 2017 não é uma data 20 anos atrás, né? Então, nós estamos falando de um tempo muito recente, de uma cidade que não é uma cidade no fim do mundo que não tem recurso, não tem nada, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, existem cidades brasileiras paupérrimas em termos de recurso. Aí tem uma atividade econômica, tem centro universitário, vocês estão perto de Marília. Então, existe um intercâmbio de informações muito intenso. E olha o que você está contando. Nós estamos fazendo desde 2017, ou seja, 4 anos, não é tanto tempo assim, todo um processo de conhecimento e conscientização para a questão da criança autista, né? Que tem o autismo. Portanto, essa conversa ela é muito importante para todo mundo, inclusive você que está ouvindo, ou pela primeira vez, ou que nunca ouviu, ou que tem concepções errôneas. Eu vou falar para vocês. Antes de eu publicar, no dia 2, eu fiz um post a respeito do Dia Mundial, né, de Conscientização do Autismo. Antes de publicar esse post, aliás, inclusive para a live, eu mandei para Elaine. Para quê? Para que a Elaine pudesse ler e orientar se eu tinha ou não colocado algum termo errôneo ou alguma ideia errada. Porque a gente não sabe tudo. E quando a gente não sabe tudo, e a gente nunca vai saber, o que nós precisamos? Correr atrás de quem tem informação. E eu fiz questão de ler a área de interesse da Elaine, quando ela me mandou o currículo, justamente porque ela termina assim. E práticas, ela tem interesse em um monte de coisa. E práticas baseadas em evidências científicas. Porque educação é coisa séria. Agora imagine a educação de uma criança que tem autismo e que nós pouco conhecemos a realidade, achando inclusive que elas não são capazes de aprender. Mas será que, como educadores, a gente precisa das mães para nos acordar a respeito dessa necessidade? Gente, vocês acham que tem lógica isso? Não tem. Mas, no entanto, tá aqui a Elaine, que além de mãe, é professora. E percebe exatamente as dificuldades de sala de aula. E as dificuldades de cada mãe. Que a gente. Eu falo a gente porque é a gente mesmo. Porque a gente não enxerga. E precisa desse movimento lindo. Tipo, acorda, que a gente está aqui precisando de ajuda e de apoio. E o melhor apoio é o conhecimento. É saber lidar. Eu fico indignada, assim, com a situação. Me coloco aberta no canal, tanto para assumir
a minha ignorância em muitos termos, mas não a minha omissão. E a Elaine é uma pessoa que acho que Deus colocou na minha frente para que eu também acordasse e pudesse utilizar as redes sociais para fazer da voz dela a voz de milhares de mães, crianças e pessoas que sofrem com a invisibilidade das suas peculiaridades. Não é nem deficiência, deficiente somos nós da cabeça, mas das suas peculiaridades. A Elaine vem para mim, né? É um presente, me conta a história do filho dela e com isso me abre os olhos para as histórias de muitas outras mães. E é hoje que a gente está fazendo, aqui nesse momento, é para que você ouça as vozes das outras mães e a da própria Elaine pedindo: gente, abre primeiro a cabeça, compreenda, e depois o coração, acolha. É de tocar o coração isso que você está dizendo, porque eu me coloco ali no lugar de outras pessoas e tento entender por que nós somos invisíveis. Por que o aluno autista é invisível? Por quê? Talvez se o Matheus não tivesse chegado na minha vida, como eu também cheguei na sua e fui chegando, né? Talvez eu não entendesse. E que bom que tem gente aí do outro lado que não precisou passar por isso e está abrindo o coração e a cabeça para ajudar quem precisa, porque nós somos sim os invisíveis. Precisa estudar muito, precisa de muito conhecimento para educar uma criança com autismo, principalmente um autismo de grau severo. Mas a gente traz um lado importante que eu poderia, por um exemplo, correr atrás do conhecimento e ficar com ele para mim, como muitas mães fazem. Não colocar o meu rostinho aqui, não levar esse tempo todo que nós levamos com conscientização. Mas não foi essa escolha que eu fiz, sabe por quê? Porque eu quero que meu filho esteja na escola regular, porque eu quero que meu filho esteja na sociedade e porque eu quero que as pessoas conversem sobre isso comigo, vendo além do diagnóstico. E não é só comigo, é com todas as crianças. Então, tem algumas mães que gostariam de dizer isso. Então, eu digo, então, se Deus me colocou aqui, é isso que eu vou fazer. E, às vezes, eu penso as coisas ficam difíceis, não é fácil a vida de uma mãe que tem uma criança que depende dela, tanto faz com 2 anos, com 3, com 4 ou com 9, ela continua dependendo. Não é fácil, mas quando eu olho para ele e quando eu vejo qualquer avanço, quando eu aprendo qualquer coisa, eu quero dividir, né? Eu vou contar uma historinha rápida para vocês com relação a essa questão de divisão. Eu me lembro que quando meu filho começou a fazer aquelas birras, vocês já devem ter visto na escola pessoas aí que têm crianças inclusas nas escolas regulares, ou na rua, fazem aquelas birras, se jogam no chão e ali às vezes se autoagride, enfim. E isso começou a acontecer com o meu filho, né? Só que eu tinha ajuda de uma equipe de profissionais da saúde, que é a psicóloga do meu filho, que eu vi que ela entrou, e uma equipe que atende ele. Infelizmente, o SUS hoje não oferece todo esse amparo, mas tem, inclusive na nossa cidade tem um projeto que tem esses terapeutas, né? Somos privilegiados, se formos pensar dessa forma, em nível de Brasil. E aí ela me ensinou o que eu deveria fazer para modelar aquele comportamento, para não deixar avançar. E deu certo.
E aí, quando eu vi as crianças chegarem na escola, se jogando no chão, e o pai catava, e a criança se jogava, e a professora não sabia o que fazer, como que você aprende uma coisa com você e não divide? Só que o que eu podia fazer é parcerias, né? Então, as terapeutas de Guaxupé são muito nossas parceiras com relação a esse trabalho de conscientização e de orientação. Mas é uma constante. Uma constante. Então, estudar muito, comprar livros relacionados, eu trouxe alguns para indicar e ouvir as famílias. Teve um fato também que eu queria comentar, que uma professora, não é de Gospé, de outra cidade, comentou comigo, mas a mãe, ela não quer fazer atividade, ela não consegue, e ela não falou nada. Se você chegar com essa conversa para a mãe, mostrando que é difícil, o tanto que já é na rotina pesado para a mãe, principalmente agora no ensino remoto, ela terá dificuldades, com certeza. E às vezes vai preferir não receber nada que seja diferente. Então eu sempre falo que a escola tem que ser parceira da família, e a gente está dentro desse processo lá em Guaxupé, a gente está buscando que isso seja realidade, porque quando eu sou acolhida pela escola do meu filho, eu me sinto muito bem, eu vejo que eu não estou sozinha. Tem uma frase que a Claudineia sempre diz, uma amiga querida, que precisam de muitas mãos para atender uma criança. Então, quando a escola chega e fala, é possível, não, é possível, vamos fazer, a gente vai te ajudar. Estabelece essa parceria, é muito bom. Nós já tivemos muitos casos de sucesso, mas pode continuar, senão eu fico falando aqui. Não, mas a vez de falar é sua mesmo. Elaine, como a live é uma live de conscientização, de conceitos introdutórios, eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, por que autismos? E segundo, pronto, recebi uma criança com autismo. Ó, gente, é com autismo, não é uma criança autista. Aprendi isso, tá? E o autismo, aí eu vou falar assim, mãe, mas você não. Primeiro que eu quero saber o que eu faço. E segundo, não tem nenhum remedinho pra você dar pra ele, não, mãe? É uma Entendo, provocação, entendo. Elaine, é lógico, né? Então, aí, Certo. os Uhum. autismos, a questão, o que eu faço de primeira mão e a questão da medicação. Autismos. Por que autismos? Porque o autismo, ele é um transtorno neurológico. Em cada pessoa, ele se apresenta de uma forma. Então, se você teve um aluno com autismo, você tem um vizinho, você fala assim, eu conheço autismo, o meu vizinho tem, meu sobrinho tem, não sei. Não, não é o mesmo. Pode ser que tenha alguns que tenham características parecidas, mas o autismo, ele se apresenta na pessoa de formas diferentes. Dentro de uma normatização da saúde, a gente fala em 3 níveis. No nível 1, que até então chamado de Asperger, né? Está dentro do nível 1, aquelas crianças que têm a oralidade desenvolvida, que não têm problemas na escola, às vezes os problemas vêm nas relações, né, de fazer amizade, de brincar, ou sensoriais, mas é um autismo mais leve. Mesmo o autismo mais leve, ele tem o muito leve e vai numa cadência assim, ó, tem vários tipos de autismo leve, não são iguais. Alguns com altas habilidades, e assim a gente vai tendo. Depois a gente tem o moderado, né? Nesse moderado, a criança precisa de pouco suporte, não precisa de um adulto o tempo todo com ele ali, precisa dessa orientação direta, já consegue se comunicar e de alguma forma com eficiência. Já o autismo severo, ele também tem vários graus. Às vezes a gente se assusta quando alguém fala assim, ele tem autismo severo. Aí a pessoa fala, nossa, mas ele não fica fazendo assim?
Pensa, Maria, você que é até agora que você está conhecendo um pouco mais. A gente pensa autismo, a criança que fica quietinha no mundo dela. É isso que a gente pensava há um tempo atrás. Então, precisamos desconstruir essa ideia de que o autismo é aquela criança que fica parada. Existe, existe, existe sim, muitas, inclusive. Mas, dentro do autismo grave, que a gente chama de severo, existe também vários graus. E a criança pode andar dentro do espectro. Você sabe que quando eu tive o diagnóstico, o que me deixou mais feliz, e aí se tiver a mãe do outro lado, alegrem-se junto comigo, é quando alguém me contou que a criança nasceu com autismo severo, não significa que ela vai morrer com autismo severo, ela pode vir andando e chegar no leve. Isso daí, sabe o que faz com a gente, nós professores, nós mães? Dá um ânimo, uma força de lutar para que a criança evolua dentro do quadro, e é algo maravilhoso. E dependendo da intervenção, se for precoce, eu vejo casos que a criança, sim, no início não consegue ainda falar, a gente chama de severo porque ainda não tem a fala desenvolvida, não olha no olho, muito movimento repetitivo, e consegue sim chegar num autismo leve. E então, nós do interior e não temos tantos especialistas, né? E isso custa dinheiro. Essas situações que eu estou dizendo é de pessoas que conseguem pagar várias horas de terapias baseadas em evidências científicas. A gente fala muito de ABA, que é a análise do comportamento, né? Mas a gente hoje tem a internet, né? E tem muitos canais que podem nos ajudar, mas tem que procurar as pessoas certas. Do mesmo jeito que tem muita coisa que ajuda, tem outras coisas que se a gente for ficar pensando e tentando fazer, não vai ter sucesso. Temos que pensar sempre se aquela orientação está dentro das práticas baseadas em evidência, né? Porque senão você acaba ficando no senso comum, né? E o senso comum, às vezes, ele traz um comodismo e um conforto que abriga a mãe, a família, mas não evolui em relação à criança, né? Entre outras coisas. Você acabou de citar o exemplo da mãe que, quando advertida de que não vai ser fácil, ela fala assim, como que não vai ser fácil? Já não está fácil, quer dizer que vai ficar mais difícil ainda? E acaba, enquanto ser humano, né? Acaba cansando e desistindo, né? De mudar. Ela não desiste do filho, mas ela, né, desiste de mudar. E Elaine, e acolher a família? Qual é a melhor maneira? Então, acolher a família. Ai, que palavra linda. Como é bom ser acolhida. Quando você chega em qualquer lugar que alguém fala, que alguém vê a sua criança sem enxergar o autismo, isso é maravilhoso. Falando da escola, a escola recebeu uma criança com autismo. Primeira coisa é acolher essa mãe, perguntar do que ele gosta de fazer. Não vai perguntar do autismo, vai perguntar o que ele gosta de fazer, porque é uma criança antes de ter o autismo. Se ele gosta de brincar, se ele usa os brinquedos do parque, o que ele mais gosta de fazer. E sentar com essa mãe, acolher essa mãe e dizer a ela: nós estamos aqui e juntos, família e escola, nós vamos trazer para o seu filho o que ele precisa. Você falou isso, acolheu a mãe. Mas existem algumas ferramentas pedagógicas que as escolas já utilizam, né? Uma matrícula detalhada, uma ficha já específica, como tem na nossa escola, que pergunta algumas coisas a mais, tipo o eixo de interesse da criança, coisas específicas, quais são os movimentos que ele consegue fazer, o que deixa feliz, se ele tem receio com barulho, porque tem crianças com autismo que têm uma sensibilidade auditiva muito forte. Então, essas questões, ela precisa estar, a professora precisa saber
Por exemplo, não pode ter uma bexiga na escola. Nós tivemos um ano e tinha uma criança que chorava demais se escutasse o barulho de uma bexiga, porque pessoas com autismo podem ter alteração e a audição dela, é o que para nós a gente ouve num determinado som, ela ouve mais, porque ela é mais sensível. Então, a criança depois não quer mais ir para a escola. Então, todos esses cuidados, eles precisam ser pensados. Então, isso a gente já coloca direto na matrícula. A criança chegou de uma maneira tranquila, a gente já vai perguntando tudo isso para a mãe, e a mãe percebe que a gente sabe o que a gente está fazendo. Ó, ela conhece, ela sabe. A gente pergunta o que ele come. Tem criança que come só arroz, tem criança que não pode comer junto com o outro, porque se vê o prato do coleguinha da ânsia, que a gente tem aí uma questão também amplificada dos cheiros, né? Que a criança sente mais do que a gente, né? Tem algumas intolerâncias, e então tudo isso precisa ser planejado. Então a escola hoje, ela já tem que estar preparada para na hora dessa matrícula já conversar com a mãe. Normalmente não é uma vez só. Esse ano eu tenho um aluno com autismo, a equipe diretiva fez essa primeira sondagem com ele, depois presencialmente eu fui, e eu terminei de fazer a sondagem com a mãe, e a gente fechou, né? Porque agora em ensino remoto, depois a gente pode conversar sobre isso, a gente ainda tem algumas questões importantes a serem combinadas com a mãe, né? Essa questão do acolher. E aí veio a outra pergunta, que é a questão da medicação, né? Muitas vezes eu ouvi, você não vai dar uma medicação para ele? Eu já ouvi isso. E naquele momento não era a medicação que ele precisava de uma intervenção. No meu caso, era uma intervenção mesmo dos terapeutas, uma intervenção que ajudasse a criança a ver os limites, né, saber se comunicar, porque você imagina aí, você não fala, uma criança não fala, meu filho não é verbal ainda, mas ele se comunica através das fichinhas. Então a criança não fala, a criança não tem como falar se ela está sentindo uma dor, se ela está com sede, se ela está gostando, se ela não está gostando, e ela tem uma dificuldade da linguagem receptiva, que eu falei que eu me interessava. Por quê? Não basta só ouvir, tem que ouvir e o cérebro tem que compreender o que você está falando. Então, há algumas crianças com autismo que têm uma dificuldade na linguagem receptiva. Isso. Então, se ela tem uma dificuldade, você vai falar palavras-chave para ela, né? Até que ela compreenda. Então, o que vai resolver você dar uma medicação para a criança ficar quietinha? A medicação é boa para a criança ou a medicação é boa para o adulto? Para quem é? Para o adulto. Ela precisa ser ensinada. Em alguns casos, as terapeutas do Matheus sempre conversou isso comigo. Em alguns casos, se em terapia e na escola as intervenções estão sendo prejudicadas por causa da agitação ou alguma coisa do tipo, então quem vai decidir isso é o médico, né? Mas precisamos pensar muito nisso. É bom para quem é medicação? Porque se a gente já tem todas as ferramentas e é trabalhado isso para criança, você pode tentar entender se é bom para quem que é bom. Agora, se você não tem as intervenções e você já quer medicar e não vai ter essas intervenções, né? Então aí é uma coisa que o médico tem que conversar com a família. Elaine, e aí existe como que a escola pode ajudar a criança quando ela percebe que a resistência vem por parte da família? Então, há várias maneiras, porque as famílias, elas são diversas, né? Existem famílias que não querem aceitar o autismo e não querem nem aceitar as atividades adaptadas ou flexibilizadas, né? Querem que o filho acompanhe normal.
Mas normalmente as crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade, fica claro para os pais a hora que ele tem 7, 6 anos. Eu costumo dizer que existe 2 lutos para a mãe. Um luto quando ela descobre que a criança é autista, e o outro luto quando a criança faz 6 anos. A criança faz 6 anos, os coleguinhas todos começam a entrar aí numa outra fase. Aí eles começam a enxergar a criança diferente, a própria criança se enxerga diferente. A criança de 6 anos hoje tem muitas habilidades, e a criança com autismo fica um pouco, vamos dizer assim, com alguns déficits. É nesse momento que a mãe percebe e vê o quanto que ela tem que empenhar para ajudar essa criança. Antes disso, costuma passar, infelizmente, entendeu? Por quê? Porque toda criança balança a mão, toda criança às vezes não cumpre uma regra ou outra. Normalmente os ambientes de educação infantil são ambientes que há interação, muita brincadeira, não tem aquela necessidade de ficar todo mundo sentadinho, aprendendo a mesma coisa. Não é assim, quando estiver não é assim, né? A gente tem um trabalho bem legal na educação infantil e no ensino fundamental também, mas específico na educação infantil, que é onde eu trabalho. E, né, então eu sei como é que funciona. Então, nesse período, a criança quase que não se destaca nas dificuldades. Mas aí depois, chegou no primeiro ano, isso acontece. Aí a família tem 2 posições, né? Normalmente, ela deixa, né? Deixa assim, quando eu digo deixa assim, não, tudo bem se a escola não adaptar, eu não tenho como fazer, se a mãe não tiver como, não tiver muitas forças para lutar com relação a isso. E há outras famílias que buscam uma parceria com a escola para que a escola adapte as atividades para a criança conseguir acompanhar. E aí entra, inclusive, o acompanhante, né? Que é o monitor, que uma pessoa com autismo tem o direito de ter na sala de aula, mas as atividades vão ficando muito longe, né? Então, aí é que a família meio que se posiciona. Algumas tiram as crianças da escola, infelizmente. Ah, existem casos que as crianças são subtraídas. Elas não, a família não aguenta o impacto da escola e a maneira como e desiste, né? Porque se não vai para a escola, qual é a condição? Como que ele vai se socializar? Ou minimamente, como que essa criança vai crescer? E passar, como você falou, nos estágios. Eu acho que essa é a pior condição possível para uma criança. Nossa, Elaine, que coisa triste. E é uma realidade, né? É, por isso que a gente precisa de momentos como esse, a gente precisa conversar. E o que me deixa, assim, mais triste é que muitas dessas mães que poderiam estar ouvindo a gente dizer assim, seu filho pode andar dentro do espectro, né? É, busca a escola, conversa com a escola, busca uma terapeuta. Essas mães, elas não estão nos ouvindo. E sabe quando elas aparecem, Maria? Quando aparece um documentário na TV que a criança está amarrada na beirada da cama, como foi há uns anos atrás, né? Já jovem, né? Às vezes adulto, e que aí passou a fase onde ela poderia ter essa estimulação, não teve, né? Então, isso me dói, porque a escola, por isso que eu acredito tanto e aposto na escola. Por que eu aposto tanto na escola? Porque hoje, depois da lei Berenice Viana, né, todas as mães devem, são aconselhadas a colocar seus filhos na escola. E quando a escola recebe, a escola deve acolher e acompanhar essa família para que isso não aconteça. Não tem outra pessoa. Porque eu vejo uma mãe, né, com filho autista, o filho está crescendo, ele já foi para 6, 7, 8, 9 anos, né? As dificuldades na escola vão ficando um pouquinho maiores, né? Às vezes ela não tem esse conhecimento para ajudar. Como que a gente vai fazer? Os professores, eles são
muito importante nas nossas vidas, na minha vida, na vida do meu filho, na vida de todas as crianças. E eu confio muito no professor e na escola, porque quando um aluno autista entra na escola, todo mundo aprende. Todo mundo aprende, inclusive, principalmente as outras crianças, né? Depois tem até algumas dicas que eu não quero deixar de falar para quem está ouvindo aqui, com relação a o que você pode fazer para que os outros alunos acolham essa criança, o que você, pai, como você pode falar. Por que, Maria, que eu estou dizendo isso? Eu até vi um post de uma colega, mãe, falando que alguém perguntou assim, uma criança perguntou, porque criança não tem filtro, né? Criança pergunta mesmo. Ai, mas o que que ele tem? Ah, ele é anjo. Mas ele é anjo? Ele é anjo azul. E aí essa mãe colocou assim, ele não é anjo, porque ele é uma pessoa. E tem hora que as nossas crianças autistas, elas são espertas, mas elas fazem cada coisa, porque elas são pessoas. Elas têm algumas dificuldades, como eu mencionei, de entender, né? Tem uma colega aí falando das atividades adaptadas. E a gente tem essa, mas não é anjo, é pessoa. Pessoa com direitos. Então, ao invés de falar que ele é anjo, ou que falar que ele é especial, aí eu vivenciei uma outra situação. Aqui a professora disse assim, ele é especial. Aí a criança falou assim, ele é especial? Mas por que que ele é especial? Só que eu não condeno ninguém, porque antes de eu mergulhar nesse mundo, por isso que a gente falou que essa live era de conscientização, que é de aprender, e que bom que vocês reservaram um tempinho para estar aqui com a gente aprendendo, né? Tem que falar a verdade, né? Por que que a criança não fala? Porque ela ainda está aprendendo. Ela é boa em outras coisas, mas nisso ela ainda está aprendendo. Você pode ajudar. Por que que a criança grita? Por que que ela balança a mão? É porque, como ela ainda não fala, é a maneira que ela tem de se expressar. Mas por que que ela tem tudo isso? Ela vai na fonoaudióloga para aprender a falar. E aí, quando a criança já é maior, quando as crianças já estão no ensino fundamental, se eles tiverem muita curiosidade, pode falar que a criança tem autismo, explicar que autismo é uma diferença. E aí, quando a gente começa a conversar do que a criança tem, muitas pessoas têm. Muita gente não gosta de barulho alto, muita gente não gosta de cheiros. Só que tem algumas dificuldades que essa criança precisa de apoio, mas é só isso. Então é importante a gente levar essa conscientização que tem uma maneira certa de falar e de explicar para as crianças, que são os colegas. É só nesses lugares que as crianças com autismo têm os amigos, e essa interação é muito importante, não pode ser perdida, tem que ser construída. E é importante para o crescimento das duas partes, né? A criança que não tem e a criança que tem o autismo. Elaine, a escola, né? Todo mundo fala, nossa, a escola é o lugar que cabe tudo. Nossa, faltam 5 minutos, mas vai dar tempo. Não é que a escola é o lugar que cabe tudo. É que a escola é o lugar efetivamente para fazer isso, né? Aqui, Elaine, tem muitas pessoas te parabenizando, falando da importância do seu trabalho de conscientização enquanto mãe, profissional. E tem uma pessoa que é a Lu Moraes, que ela fala, Elaine, como é que eu faço para conscientizar a escola da minha filha sobre essas atividades adaptadas para que ela consiga, né, fazer? Pede para essas pessoas da escola da sua filha assistirem essa live, verem o depoimento da mãe. E não é uma mãe que só fala do filho dela. A Elaine está aqui como voz de mães que precisam de apoio e que precisam encabeçar muitas vezes esse papel de a abertura das nossas cabeças.
Então, esse é o conhecimento, é aquele que transforma. Ele vai contra o preconceito, o conhecimento vai contra a manipulação, os maus tratos. Isso é fundamental, o conhecimento com ética, lógico, né? Bom fazer. Então, a dica que eu deixo para essa mãe, né, para Lu, é que precisa dizer isso para a escola claramente, né? Porque quando eu disse que nós somos invisíveis, se a gente fica quietinho e você está dentro de uma escola, Maria, a escola tem muitas demandas, tem muitas coisas a serem feitas, muitas, muitas. E agora com o ensino remoto, a gente tem muitos desafios, né? Mas é possível, nós fazemos isso. Então, é conversar com a escola, né, explicar as dificuldades, né, desse ensino remoto, porque tem crianças que não estão conseguindo acompanhar a aula online, posso dizer que é uma grande maioria, né, e como a gente faz com esses alunos que, vou voltar lá no começo, que não segura o lápis ainda, né, como é que a gente vai mandar essa aula? Você não vai mandar papel, você vai mandar o quê? Para todas essas perguntas, pessoal, tem resposta. Todas elas, eu tenho alguns livros aqui, se der tempo eu mostro. Tem que estudar, tem que caminhar. Então, é buscar e abrir o coração para a escola e dizer: olha, eu preciso. O que a gente não pode é silenciar. Porque quando a gente silencia, parece que está tudo bem. E não está. Não está no mundo inteiro, no Brasil inteiro, não está, né? Mas, em especial, agora nesse momento de ensino remoto, a escola tem que estar próximo dessa mãe para incentivá-la dentro do possível para que essa criança não perca mais um ano, né? A gente precisa estar próximos aí. Isso é possível e vai dar tudo certo. Sabe, Elaine, é bom a gente lembrar que quando nós finalizamos a faculdade, a gente faz um juramento, né? E a gente faz um juramento de ética e de superar todos os problemas em prol dos nossos alunos. Eu sei que nós não somos santos, longe disso, mas esse juramento é um compromisso com todas as crianças e é para a vida inteira. Como eu disse, a Elaine veio para me ensinar muitas coisas. Eu nunca vou ser uma especialista na área, mas eu não estou mais cega. E enquanto pedagoga que eu sou, o meu juramento é justamente em prol de qualquer criança, assim como o seu, que é professora, que está aí. A gente tem como buscar meios e que são importantes nessa campanha de conscientização. São seres humanos que sentem dor e essa dor ela é reverberada numa família inteira. Coloquem-se. A gente está falando, a Elaine vem, ela fala macio, ela fala com calma, com propriedade, mas Elaine, me permita, vocês sabem quantas lágrimas ela já derramou para saber tudo isso? E agora a gente está recebendo tudo isso gratuitamente? E não só ela, outras mães que levantam a bandeira dos seus filhos pela nossa ignorância. Então, essa maneira de se colocar é o profissionalismo, é o amor de mãe numa luta, numa luta mais do que luta, na exigência dos direitos de qualquer criança. Ninguém vê. Ai, parece, você acabou de receber um autista e a criança grita, esperneia, aquela série, parece que é tranquilo. Não, mas não é tranquilo da aula, nem para aquelas crianças que não têm autismo, que dirá para aquela que tem autismo. Tem aluno que te tira do sério, independente de ter alguma
deficiência. Ele simplesmente tira. São seres humanos, testando todos os limites. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. E esse meu apoio, né, incondicional para Elaine, para que ela volte aqui quantas vezes ela quiser, para poder falar, para nós podermos ouvir que mesmo em ondas turbulentas que ela vive, e assim como muitas mães e professoras, ainda tem a calma dentro do coração para poder dividir aprendizagens com todos nós. Elaine, eu vou deixar as Obrigada. últimas palavras para você. Obrigada pelas palavras acolhedoras. Queria dizer que a escola não faz favor nenhum quando ela dá pita, quando ela faz isso. Quero dizer que isso está na legislação e que a gente não tem que ter vergonha de pedir. Não, a gente tem direito, a gente só está cobrando aquilo que é do nosso direito e que é possível, né? E que eu sempre, quando eu precisei disso, eu me coloquei junto. O que você precisa estudar, vamos estudar junto. Na escola do meu filho, nós fizemos assim. Vamos estudar juntos. Eu também não sei, porque eu também não sabia, né? Então não tem problema nenhum você não saber. A partir de hoje você pode aprender. E queria falar também, eu ouvi uma live da Berenice Piana agora essa semana, que é a coautora da lei, né? E que ela disse que amor não cabe em lei. Então, é um direito, sim, é um direito que está na legislação, mas aí vai depender do amor de cada um. É o que eu luto sempre para amar as crianças, amar as famílias, ser um pouco mais humano, de ter essa empatia. Às vezes parece que está tudo bem, mas não é fácil. Não é fácil. Você fica com a criança, às vezes, 4 horas, a mãe fica 24. E agora nós estamos ficando 24 horas. Então, eu deixo aqui a minha fala é que olhem para os invisíveis e com muito amor e com muito acolhimento. Nós precisamos disso. Às vezes parece que não, mas precisamos. Não são todas as pessoas que conseguem falar que precisam. Às vezes a gente tem que ir lá bater na porta e falar assim, tá precisando? E gostei muito quando você falou do juramento, de quando a gente escolhe ser professor. Eu acho que a gente precisa lembrar mais disso. Foi muito importante para mim estar aqui com vocês. Obrigada, foi uma delícia. Gente, eu estou encantada. Com certeza vocês também devem estar encantados. Eu convido sempre a vocês estarem por aqui. Vocês é uma boa oportunidade para crescer. Essa mesma oportunidade que vocês estão tendo, eu também tenho. A cada live, em especial com a Elaine aqui hoje. Seja sempre bem-vinda. E eu agradeço por mais uma oportunidade de aprendizagem. Fica com Deus. Muito obrigada. Com Deus também. Tchau, pessoal. Obrigada.